Então, a mensagem de harmonização, ela chama assim, evolução e felicidade. E ela diz o seguinte: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Paulo 2 aos Coríntios. Então, veja aqui, meus irmãos. Não esperavas, talvez, que expressões espetaculares te marcassem na Terra os processos da vivência humana. E muitas vezes nós mesmos destacamos a disparidade entre as vitórias do raciocínio e as conquistas do sentimento. Filósofos lamentam as distâncias entre a ciência e o amor. Ainda assim, acima de nossos próprios pontos de vista, anteriormente expendidos, somos forçados a considerar que os domínios de um e outro são muito diferentes. Onde os eletrocardiógrafos capazes de medir o grau da dedicação dos pais pelos filhos? O amor incondicional, né, que nós falamos no Evangelho. Onde os computadores que nos traduzam em número e especificação as doenças suscitadas pelo ódio? Como encontrar as máquinas que possam frenar entre os povos os impulsos da guerra e da delinquência? Em que prodigioso supermercado adquirir exaustores das paixões que na terra, enquanto encarnados, tantas vezes nos desvastam a alma, inclinando-nos à loucura ou ao suicídio? E onde, por fim, surpreender as engrenagens que nos mantenham aí no mundo, com serenidade e equilíbrio, frustrando-nos às lágrimas, quando apertamos em vão entre as nossas as mãos desfalecentes das criaturas queridas que se despedem de nós, antecedendo-nos na viagem da morte. Não te apaixones pelo progresso sem amor. De que te valeria palmilhar por meses e meses um deserto formado em pepitas de ouro, sem a bênção da fonte, ou residir num palácio sem luz? Atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão que te balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor. E não existe amor sem responsabilidade fora das leis de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos fazer agora a nossa oração inicial, pedindo desculpa, né? Que a espiritualidade amiga possa relevar o nosso atraso, mas porque nós estamos buscando esse novo formato aqui através do StreamYard, justamente pela possibilidade de permanecer gravado o nosso Evangelho. E as pessoas possam participar no momento em que acharem conveniente, que elas possam assistir. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, rogando ao Deus de misericórdia e de amor, que possa derramar as suas luzes sobre os nossos lares, sobre cada lar aqui representado, cada família aqui representada, abençoando também o lar daqueles que estão vinculados a este grupo, mas que por algum motivo não puderam conosco participar. Então, Senhor, nós pedimos a paz, a proteção, pedimos a saúde do corpo e da alma, e que o Senhor permita que os benfeitores amigos, que estão sempre ao nosso lado, os nossos mentores, nossos anjos guardiães, os espíritos familiares que nos acompanham, possam também receber a tua bênção e estar conosco nestes pequenos momentos onde iremos refletir um pouco mais sobre o teu Evangelho. Que assim seja. Isso. Então, vamos lá. Aí, minhas irmãs, todos estão com o Evangelho. Irmãos, o Evangelho, eu vou colocar ele aqui, tá? Porque, às vezes, a pessoa não está com ele. Então, ô Magna, fala para nós, assim, eu de não cabeça, estou com o meu aqui. Um capítulo e um item. Aí eu vou lá nesse capítulo e no item para nós abrirmos.
Magna? Tá dando para ouvir o dela, não. Amiga. 18, 14. Oi? Capítulo 18, Capítulo a porta 18, estreita. 14. Tá. Capítulo 18, item 14? E tem 3. Tá, peraí só um minutinho. Ué, por que tá dando aqui? Capítulo 18, 14 foi eu que falei. É porque meu microfone estava fechado, desculpa. Capítulo 18, item 3. Agora que eu estou te ouvindo de novo. Eu quase bati no dela. Eu falei 14, ela falou 3. O capítulo é o mesmo. Eu estou tentando abrir aqui, não estou conseguindo. Ah, peraí, gente, deixa eu mudar meu acesso à internet aqui. Só um minutinho, que meu Wi-Fi aqui está com problema. Ei, gente, meu negócio quando é ao vivo, eu vou te falar, viu? É só Jesus na causa. Tá travando. É treinamento intensivo. Desativa temporariamente o seu vídeo aí, Grace. Só me deixa o microfone. Vê se melhora. Peraí, só um pouquinho. Agora vai melhorar. Eu estava conectada no Wi-Fi aqui. É porque tá cortando, eu não estou ouvindo. Não, mas agora vai melhorar. Olha aí. Mudou a conexão aqui. Eu estava com o Wi-Fi lá de baixo. Tá? Eu estava com o Wi-Fi lá de baixo. Você travou a sua tela. Travou tudo. Calma, Silvia, porque agora está voltando. Aí. Capítulo 14, item 3, né? Isso. Não, 18, capítulo item 3. Capítulo 18? É, 18. 3 o item. Ô, gente, paciência também é caridade, tá? Vocês só vão de ter paciência comigo. Ué. Faz parte. Tipo assim, né? Tipo assim. Vamos ter paciência. Tá dando para ouvir, não? Aí. Olha, ó, o som aqui está perfeito e não está travando. Significa o quê? Se está picotando, se está travando, o problema é da sua internet, não é daqui. Fecha o vídeo seu, por gentileza, Abelha. Não, o problema não é o meu vídeo, o problema é o seu. Fecha o seu vídeo, então, Já fechei, Grace. A Marilúcia, olha lá, olha a mensagem que está aí na tela. O som está perfeito, não está travando. Não é meu vídeo que tá travando, não. Ok, então, Grace, beleza. Olha aqui, ó, olha aqui, não vai fazer diferença nenhuma, olha lá. Olha aí. Então, vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, estou abrindo aqui, capítulo 18, item 3. Já vou compartilhar a tela com vocês. Tudo bem, Grace. Você vai compartilhar o problema todo nesse caso. Ah, não vou nem explicar, não. Deixa aqui. Peraí, eu vou compartilhar a tela. Peraí. Item 3, né? A porta estreita. Ai, é ótimo, é ótimo. Esse aqui é muito bom. Deixa eu compartilhar aqui, só um minuto. Apresentar. Compartilhar uma tela. Aí. Ok? Aí. Beleza. Som, Maria, Ana, financeiro. Som ótimo. Beleza. Obrigada, meninas, pelo retorno. Então, vamos lá. A porta estreita. Desse capítulo 18, gente. Vamos só para a gente ver aqui, olha. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ele fala da parábola da festa de núpcias, de não estar vestida adequadamente. E aí ele vem falando sobre a porta estreita. Então, lá em São Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus diz:
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram, e quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Está lá em São Mateus. E aí, dando sequência, ele fala o seguinte: tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois, por vos hei a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiro serão os últimos. Então, está lá em São Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Aí, nos esclarece aqui o nosso amigo Kardec, né? Nosso amigo Kardec, que está aqui, ó. Então, ele diz o seguinte: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo, e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra, e se a alma não tivesse tido outras experiências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita, que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre logo após a morte? Assim, aqui, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Nós vemos aqui, então, o Odilson de Vitória assistindo, né? Porque não conseguiu entrar, mas tudo bem. Então, o que acontece? Quando Jesus nos alerta sobre a porta estreita, ele fala que larga é a porta da perdição. Por quê? Hoje mesmo nós falamos sobre a questão da distração, quando até um perfume ele pode ser usado como instrumento de distração dos verdadeiros propósitos da nossa vida. Quando nós
inadvertidamente, utilizamos um perfume que tem ali um magnetismo que nos conecta com energias, com vibrações, que nós, às vezes, nem nos damos conta de perceber que fizemos aquele plug através do perfume. Perfume que tem o magnetismo, que está em consonância com a vibração de determinados ambientes, de determinadas características da personalidade, de determinados desejos ocultos que muitas vezes nós trazemos. Então, quando isso encontra ressonância em nós, a gente pode se debandar aí por caminhos não muito bons, né? Não muito bons. Quem que está aqui embaixo? Espera aí. A Angélica. Ainda teve uma vaguinha, porque eu acho que alguém saiu. Boa noite, Angélica. Então veja bem. Ô, Magna, o que você entende desta passagem aí da porta estreita? Pode falar o que você entendeu? A porta estreita ou a porta larga? Porta estreita. A porta estreita. Tema é a porta estreita, né? A porta estreita. A porta estreita é aquela mais, como se diz, difícil, né? Para passar, para entrar, né? Para viver aquela realidade que está lá dentro, né? Porque ela exige de nós o quê? Uma resignação, não atender aos convites do mundo, que muitas vezes são sedutores. Fechar os olhos para o mundo, né? E aí a gente, às vezes, se deixa, né, distrair pelas coisas do mundo e nos perdemos das coisas que realmente são importantes para a nossa evolução. Então, veja aqui que naquele nosso roteiro sistematizado, eles dizem o seguinte: nós precisamos, então, compreender em que consiste a porta estreita e a porta larga, identificando entre eles a que leva o homem a Deus, convidando-nos a tomarmos o caminho que a ela conduz. Então, aqui, quando diz assim, em que consiste a porta estreita e a porta larga, referida no texto? Aí está escrito, a porta estreita simboliza a difícil caminhada do espírito em busca da luz. A porta larga é o roteiro fácil do espírito pelo caminho do erro e da perdição. Aí Emmanuel, lá no livro O Espírito da Verdade, no capítulo da mensagem 14, ele diz o seguinte, olha, a porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior com que fomos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Olha só o que Emmanuel nos traz. Então, a senda evolutiva, nós conseguiremos marchar por ela quando nós aproveitamos as nossas horas. Quanto tempo nós perdemos distraídos com as coisas do mundo, gente? Basta falar que você, às vezes, todo mundo está com água aí? No domingo. Oi? Silvio, você falou alguma coisa? Água. Todo mundo está com a água aí? Cortou. Não, sair para pegar água mais. A água, nós temos que ter o hábito de trazer a água para o nosso evangelho, exatamente. Não trouxe. Então, veja bem, entrar pela porta estreita não é um privilégio. Ninguém vai ter o privilégio de entrar pela porta estreita. Ele vai entrar se ele tiver meritocracia, porque é uma conquista que você deve buscar. É você que faz por merecer passar pela porta estreita, com o seu posicionamento diante das coisas do mundo. Então, como eu estava falando, você passa aí, às vezes, num feriado, num domingo, assistindo séries do Netflix aí, que você assiste 3, 4, 5, 8 capítulos, sei lá quantos. Mas é quando fala assim, vamos parar um pouquinho para estudar o Evangelho. Estudar o Evangelho agora não. Mas ali meia hora, 40 minutos, vamos falar um pouquinho das coisas de Deus. Não, eu não quero agora não. Quer dizer, eu falo isso de uma forma geral, né? Que a gente tem, às vezes, uma dificuldade em buscarmos as coisas dos céus, porque elas são meio subjetivas. Para nós que ainda não temos esta confiança, que não temos ainda a certeza de que somente as coisas dos céus realmente prevalecem. Nós, muitas vezes, ficamos iludidos com as coisas da matéria, com o mundo material,
e nós não nos atentamos de que esse mundo aqui é passageiro. Então, veja bem. Pode falar, quem ia falar? Vai de contra aquilo que nos é apresentado, né? Exatamente. O mundo nos apresenta o quê? A porta larga, a sedução, né? A alegria, os prazeres, a satisfação dos desejos. Vamos aproveitar, a vida é curta. Né? Ah, se existisse vida depois da morte, alguém tinha voltado para contar. Quando, na verdade, olha milhões de obras que nós temos aí, é porque a pessoa prefere não saber. Porque a partir do momento que ela tomar conhecimento, ela tem por responsabilidade mudar suas atitudes, suas escolhas. Então, como ela não quer mudar de vida, ela continua negando, dizendo que isso não existe. Não é mais fácil? Mais fácil. Aí, ainda diz aqui, olha, por que é larga a porta da perdição e estreita da salvação? E aí ele nos diz, nós falamos lá, a porta larga é a entrada na ilusão. Como é que quando nós entramos na ilusão, como é que nós vamos sair da ilusão? Pelo reajuste. Aí vem as expiações. A porta estreita é a saída pelo erro. Entrada na renovação. Entende? Na verdade, é muita coisa que a gente tem que jogar fora, né? Abrir mão de muita coisa, né? Despojar do homem velho, né? Nós temos que nos despojar para que nós possamos renascer. É aquela coisa. Se nós não abrirmos mão dos hábitos que nós tínhamos até então e que mantemos e quisermos obter resultados novos, nós estamos sendo incoerentes. Porque se eu estou passando sempre pelo mesmo caminho, como é que eu vou chegar num ponto diferente? Se eu estou sempre naquele mesmo caminho. Então, às vezes, a gente quer que a casa espírita nos cure. A gente quer que o Pai de Santo traga o nosso amor amarrado em 7 dias, você imagina. O amor de boa vontade não é fácil, imagina ele amarrado. O que é que nós vamos fazer com o amor amarrado no pé da nossa cama? Mas a gente quer que o outro resolva. A gente quer terceirizar a solução dos nossos problemas. Quando, na verdade, o que a casa espírita faz é dar a orientação, é te mostrar o caminho, é te dar ali possibilidades de, em se renovando, você consiga modificar a sua atual situação. Mas depende de você, né? E aqui ainda diz assim, por que a maioria prefere o caminho da porta larga, se é o da estreita que salva? Aí a gente vê a diferença que faz, né, meus irmãos? Quando nós buscamos estudar. Estudar para compreender. Aqui diz, não se trata propriamente de uma preferência, mas de uma predisposição do homem em perambular pelas veredas do erro, em face do estágio evolutivo em que se encontra a humanidade hoje na Terra. Ao influxo da lei do progresso, o homem mais cedo ou mais tarde cederá à necessidade de evoluir e de tomar o caminho que conduz à porta estreita. Então, veja bem, não é que o homem prefere o caminho da porta larga, ele não sabe, ele não tem consciência do quanto que aquele caminho que está dando a ele naquele momento prazeres, que são efêmeros, que são passageiros, vai atrasar o seu encontro com a verdadeira felicidade. Então, é falta de consciência do espírito. Por isso que Chico dizia, né, que o homem ele erra mais pela ignorância do que pela maldade. O homem ele é mais ignorante, no sentido de não compreender as leis de Deus, do que necessariamente mal. Muitas vezes o que ele faz que é o mal é porque ele desconhece os ensinamentos do Cristo, por exemplo. Não teve contato, não conseguiu absorver essa mensagem. Então, continua fazendo escolhas equivocadas. Entende? Ok? No chat aí, tá tudo bem, meninas? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar que eu estou lendo aqui. Essa é uma escolha também de livre-arbítrio, né? Exatamente. Então, tá. Então, pode acontecer do espírito também tá torcendo para a pessoa, no seu livre-arbítrio, escolher a porta estreita. Mas o camarada... Pode acontecer o quê? Os mentores? O espírito. Sim, mas o espírito sou eu. Eu sou o espírito. Tá. Como é que eu vou te explicar? Agora eu agarrei aqui agora. Porque é um livro... O que acontece?
O livre-arbítrio ele é usado por quem? Pelo Espírito. Quem é o Espírito? O Espírito sou eu. Eu, Espírito. Eu, Espírito, estou usando um corpo. Agora, o que é que acontece? Eu, Espírito, enquanto reencarnada, eu tenho aqui meus mentores. Meu mentor, meu anjo guardião, que estão ali sempre me intuindo, me aconselhando, é isso para que eu eu tome queria as dizer. melhores decisões. Agora, eles não interferem nas minhas escolhas. Entende? É isso Justamente mesmo pelo que eu meu queria dizer. livre-arbítrio. Porque senão seria fácil, né, Magna? Nós não teríamos sofrimento. Porque nós temos como mentor um espírito mais evoluído que nós. Ou seja, um espírito com maior capacidade de fazer escolhas mais acertadas do que nós. Tá certo? Porque conhece um pouco mais à frente as questões da vida, que nós ainda ignoramos. Então, imagina se ele pudesse estar o tempo todo interferindo nas nossas decisões, porque ele sabe que lá na frente que está certo, o resultado certo está nessa escolha aqui. Ah, vai dar certo se você for por esse caminho aqui. Que maravilha! A gente ia caminhar só assim. O problema é que as orientações dos benfeitores, dos mentores, nós temos dificuldade em seguir. Mas muitas vezes, quando vem uma orientação dos obsessores, dos espíritos que querem nos influenciar, nós acabamos cedendo. Então, eu estou ali com o meu cartão de crédito já estourado, mas aí vem uma vozinha e fala assim, ah, mas compra aquilo ali para você, você merece. Você trabalha tanto, divide em 12 vezes, você não vai nem perceber que está pagando. Entende? Assim mesmo. Por quê? Porque nós temos ainda em nós mais mal do que bem. Então, nós ainda nos afinizamos mais com as coisas que tendem para as questões materiais do que para as espirituais. É por isso que o processo da nossa evolução é uma caminhada longa, entendeu? Longa. E árdua, e que nós precisamos ter perseverança e vigilância. Porque se eu não perceber ao longo da minha jornada tudo aquilo que aproxima de mim para me ajudar e aquilo que aproxima de mim para me derrubar, eu sou igual uma folha seca, solta ao vento. Para onde o vento soprar, eu vou. Se os mentores fossem falar tudo que para você fazer, para que ia ter a porta estreita e porta larga? Ia ter só estreita. Você só tinha um caminho. Então, nós estaríamos dispensados de fazer escolhas e de arcar com as consequências das escolhas, porque quem escolheu foi o mentor. Entende? Aí, mais na frente aqui, fala assim, olha, por ser grande a massa de iludidos pela porta larga, significa ser ela um obstáculo intransponível? Então, o que é que nós precisamos refletir disso aqui? Atravessar a porta estreita é difícil, mas não é impossível, não é intransponível. Então, o que é que eles nos dizem? Não, esse obstáculo é difícil. No entanto, nada nem ninguém detém a marcha do progresso das criaturas que a queiram encetar, desde que de acordo com os desígnios divinos. O progresso está íncito na lei divina e nada há que o impeça de implantar-se na Terra. Então, essa reflexão ela é longa, né? Nós podemos passar a noite aqui falando sobre essas escolhas, porque desde que nós queiramos, os caminhos se abrem. Então, quando nós temos... Vamos supor, nós estamos lá numa casa espírita, vamos falar do nosso ponto de luz. Uma casa pequenininha, poucos trabalhadores, mas graças a Deus estamos ali comprometidos. Aí fala assim, vamos lá para a gente poder fazer o evangelho no domingo, que é o evangelho para fortalecimento da equipe, fortalecimento da casa, né? É o primeiro domingo do mês, vamos lá na nossa casa orar, na casa no Pão de Luz. Então, aquelas pessoas que já estão despertas para a necessidade de fortalecimento espiritual dos laços, tanto dos trabalhadores encarnados quanto dos desencarnados, porque existe uma equipe de espíritos desencarnados que estão também a cuidar daquele projeto, porque uma casa espírita é um projeto de Deus, não é um projeto da abelha, não é um projeto da Ana, é um projeto de Deus. Então, os espíritos que estão conscientes deste propósito, eles vão renunciar a uma tarde de domingo que podiam estar ali deitados no sofá curtindo a preguiça, renunciar a passar um dia ali sem fazer nada e vão falar, não, eu vou lá para o Pão de Luz
fazer o evangelho. Isso é consciência. Mas aqueles irmãos que ainda estão meio em cima do muro, os irmãozinhos outros, né, ficam assim, vai nada, menino, domingo, você está cansada, amanhã é segunda-feira, você já vai lá terça, quarta, já vai na quinta, você vai fazer o que lá? E aí, se eu sou uma pessoa que não estou muito convicta da importância de fortalecimento destes laços, que eu considero como uma lubrificação nas engrenagens que movimentam a casa, né? Se eu não estiver muito consciente, eu vou atender o apelo do irmãozinho que está ali. Vai nada. Você já vai lá na terça, vai na quarta, vai na quinta, vai na sexta. Lá. Ah, não vou mesmo não. Pronto. Já não vou. E vou ficar fazendo outras coisas que certamente não vai agregar nada no meu conhecimento, na minha evolução, no empenho que eu deveria fazer para demonstrar que eu verdadeiramente quero passar pela porta estreita. E aí, quando você define, você procura estudar, você procura trabalhar, de alguma forma, qualquer função que você tiver na casa, você vai agradecer a Deus e vai fazer com amor, porque você está tendo como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. E aí, quando você está estudando, o material, o conteúdo do que você está estudando, você passa a se deparar com ele com muito mais facilidade. Seja num livro que você abre, numa palestra que você vai ouvir, né? Você, olha, estava falando sobre isso, olha só, estava conversando sobre aquilo ali, né? Então, você percebe que a espiritualidade ela vai deixando fluir para você o material que você precisa quando você está buscando aprendizado. Isso é uma realidade, eu falo isso por experiência própria, porque são muitas as vezes que eu estou assim, refletindo sobre um tema que eu estou tentando entender, e aí vem de alguma forma esse tema para meu esclarecimento. Eu já percebi isso, eu já senti isso também. A porta estreita não está mais tão estreita. Não está mais tão estreita, é isso mesmo. E aqui finaliza com a conclusão assim, a porta estreita é o único caminho que nos levará todos a Deus. Quando rejeitamos o convite fraterno para a porta estreita, o tempo e a dor a ela nos conduzirão em regime de misericórdia divina. Meus irmãos, quem esteve no evangelho de hoje lá no Pão de Luz, ouviu bem quando nós falamos a questão, quando nós desistimos do trabalho. Quando nós, como lambari, ficando fora do cardume, viramos papá de traíra, não é? Então, quando nós estamos ali unidos no mesmo ideal, na mesma causa, todos se sacrificando de um jeito ou de outro, para que o grupo possa permanecer ali unido e ser capaz de acolher aqueles irmãos que chegam à nossa casa, o que acontece? As coisas vão fluindo, as nossas forças vão sempre se fortalecendo, vão sempre se renovando, e aí a gente sai lá na frente, vencendo as dificuldades, os obstáculos. Então, é fácil? Não, não é fácil, porque exige de nós renúncia, exige de nós abnegação, sacrifício mesmo, né? E nem todos estão dispostos a se sacrificarem por uma causa que ainda consideram, depois que eu morrer eu penso, depois, mas na frente eu vejo o que eu faço. Enfim, infelizmente eu tenho certeza que num momento como esse, o nosso mentor, os nossos anjos guardiães, eles não ficam felizes, porque eles sabem que lá na frente nós vamos sofrer, porque nós vamos colher as consequências do período que nós nos ausentamos da seara de luz, que é o trabalho numa instituição, seja ela católica, evangélica, espírita, desde que nós estejamos ali vinculados a uma seara onde busca o trabalho fraterno, onde busca o trabalho no bem, nós estamos nos fortalecendo. E a partir do momento que a gente se desliga, nós ficamos vulneráveis. Vulneráveis. É isso que nós não podemos perder de vista. Vale a pena por um melindre, porque a Magna falou alguma coisa que eu não gostei, porque o outro fez algo lá que eu fiquei chateada? Vale a pena eu comprometer todo o meu planejamento reencarnatório, me afastando daquela oportunidade de trabalho por causa do meu orgulho? Mas espera aí, eu reencarnei, não foi justamente para aprender a lidar com o meu orgulho e extirpar esta chaga da humanidade? Quer dizer que quando eu cedo a esta provocação, vamos dizer assim,
Então, eu ainda estou com o mesmo orgulho de quando eu reencarnei aqui, eu não melhorei nada. Entendem? Ok, meus amigos? Meus amigos do chat aí, Maria, Ana, minha cunhada Lucy, Silvinha, não sei por onde está a Silvinha, acho que ela não deu notícia aqui ainda. Odilson, tudo na paz aí? Na paz. Então tá, meus irmãos. Então nós vamos encerrar, tá certo? Quem tá acabando ficou só 2 aqui, mas tá bom, tá de bom tamanho, graças a Deus. Nós vamos então fazer nossa prece final e só agradecer a Deus, né, gente? Só agradecer, porque nós podemos, pensem nisso, nós podemos iniciar a semana que começa agora, hoje, né? Primeiro dia da semana. Nós iniciamos a semana buscando Jesus em nosso coração, buscando a presença do Pai em nosso lar. É uma bênção. É uma bênção. Então, nós vamos orar, pedir por todos aqueles irmãos que gostaríamos que estivessem conosco aqui neste momento, mas que por algum motivo não puderam estar, que Jesus possa visitar cada lar, cada família aqui representada e deixar a sua paz em nossos corações. Obrigada, Senhor, pela fé que temos em Ti. Obrigada pelo lenitivo de uma crença, porque deve ser, Senhor, muito difícil a vida daquele que não possui um Deus para crer. Obrigada pelo Teu evangelho de luz. Obrigada por esta boa nova que vem alegrar os nossos corações, nos trazendo sempre bom ânimo, sempre nos mostrando o caminho a seguir, sempre nos incentivando a passarmos pela porta estreita, por ser este o caminho que vai nos levar à evolução. Esteja conosco, Senhor Jesus, nos amparando, amparando o nosso ponto de luz, abençoando a todos os trabalhadores nos 2 planos da vida e abençoando a todos que possam, em algum momento, assistir a este vídeo singelo, mas feito com muito amor e de coração, por todos aqueles que aqui participaram. Esteja conosco, nos abençoando, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs queridas, boa noite. Que Jesus possa abençoá-los. Tá bom? Beijo. Assim seja, Silvio. Magna, muito obrigada. Assim seja. Obrigada a você, Fabíola. Tchau. Tchau.